Olá, pessoal! Então vamos gravar a explicação da atividade de hoje, dia 9 de fevereiro de 2021. Nós vamos começar logando o portal PAI, Programa de Aprendizagem Eficiente, e aí nós vamos rolar aqui no menu para Ensino Fundamental, Anos Finais, tá? E aí nós vamos escolher 7º ano, certo? Mais uma vez, agora vamos escolher inglês, tá? E aí ele vai abrir para você a atividade de inglês. Por enquanto só tem uma, né, que é a revisão dos conteúdos do 7º ano de 2020, né, dos conteúdos que nós vimos em 2020. Estamos concluindo o 7º ano agora nesse primeiro momento de 2021. E no primeiro exercício, nós vamos ter aqui uma revisão de pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos, tanto em inglês como em português, são aquelas palavras que a gente utiliza para fazer perguntas, certo? Em inglês, em sua maioria, eles são compostos pelas letras WH, por isso eles são chamados de double-weight questions, tá? São eles what, who, where, when, why e how, que significam, respectivamente, qual, quais ou o que, quem, onde, quando, porquê e como. Temos aqui alguns exemplos que você pode ler aí com calma. E vamos dar uma atenção especial ao pronome interrogativo why. Why significa porquê. E nós vamos dar uma atenção especial a ele, porque na hora de responder, nós não vamos usar outro why. Nós vamos usar o termo because, que também significa porquê, tá? Temos aqui agora o primeiro exercício. No primeiro exercício, você vai completar aqui, ó, não deixar os espaços. Então, você vai completar aqui no início da pergunta com os pronomes interrogativos do quadro. Então, ou what, ou where, ou how. Na letra A pergunta é is your name? Então, eu quero saber qual é seu nome. Letra B, are you from? De onde você é? Letra C, are you? Fine, thanks. Bem, obrigado. Então, como vai você? Bem, obrigado. Letra D, is Mark? He is at the mall. Ele está no shopping, então eu quero saber onde está o Mark. Letra E, time is it? It's midnight. Horas são meia-noite, então eu quero saber que horas são. Letra F. Do you say maçã in English? You say apple. Como você diz maçã em inglês? Se diz apple. E letra G. Is that? It's a notebook. É um caderno. Então, o que é aquilo? Tá? Você pode voltar nesse vídeo e procurar direitinho o que quer dizer o que, qual que é onde, qual que é como. Você vai pegar seu caderno, vai anotar 9 de fevereiro, exercícios e responde e anote as respostas, tá bom? Depois você manda a foto para mim. Bom, Continuando o conteúdo da revisão, nós temos aqui os pronomes pessoais. Quem são os pronomes pessoais em português? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Em inglês, então, eu vou ter I, you, he, she, it, que é diferente pra gente, né? O it pode ser ele ou ela, desde que não seja pessoa. We, you, they, nós, vocês e aqui eles ou elas. Como que você vai usar esses pronomes? No lugar dos nomes, certo? Então eu tenho aqui, ó, I am a teacher, né? Esse é meu pai. Ele é professor. He is a teacher. Essa é minha mãe. She is a lawyer. Ela é advogada. Pode ler com calma, tá, gente? Eu tô passando rapidinho, senão o vídeo vai ser um filme. Exercícios. Nesse segundo exercício aqui da apostila, né, nós vamos substituir essas palavras pelos pronomes pessoais correspondentes. Então, Júlia, quem é Júlia? É ela. Como é que eu digo ela em inglês? Então, eu vou reescrever a frase aqui com she is a great student. Letra B.
Peter e Paul. Quem são Peter e Paul? Observe que tá junto. Ó. Eu não quero saber só Peter ou só Paul. Peter e Paul juntos são eles. Então, eu vou olhar lá naquele quadro como é que eu digo eles em inglês. E assim até o final do exercício, tá? Continuando, mais um tema da nossa revisão, nós temos aqui o verbo to be. O verbo to be significa ser e estar. Ele tem 3 formas, am, is ou are. Essas formas vão variar de acordo com o sujeito. Então, se o sujeito sou I, vou usar am. Se o sujeito é you, we. You ou they, vou usar are. Se o sujeito é he, she ou it, vou usar is. Só consultar aqui, tá, gente? Temos alguns exemplos na forma afirmativa, tá? Isso aqui é da forma afirmativa. Quando eu quiser dizer a forma negativa, ou seja, que não é ou não está, eu vou acrescentar o não, not, depois do am, is ou are. Então, se eu tinha they are, eu vou ter they are not. We are not. I am not, tá? Essa negativa pode ser inteira, sim, ou pode ser abreviada, certo? Aqui nós temos alguns exemplos de abreviação. Bom, para concluir o verbo to be, na forma interrogativa, ou seja, a forma de pergunta, basta inverter o verbo to be, ou seja, pegar o am, is ou are e colocar no início da frase. Então, se eu tinha she is, eu vou ter na pergunta aqui, ó. Is she your sister? Are we on the right road? Are you my classmate? Gente, lembrando que vocês podem olhar isso com toda a calma, voltar 1000 vezes, se for necessário. O vídeo já está aí no YouTube para vocês terem acesso quantas vezes precisar, tá? Bom, aqui é um quadro, um resumo do verbo to be, ó, afirmativa e positiva é a mesma coisa, negativa e perguntas, tá? Bom, exercícios. No primeiro exercício, vocês vão completar esse texto com am, com is ou are. Você vai olhar o que tem antes do espaço e completar com is ou are, tá? Última questão, penúltima, nós temos algumas questões sobre esse mesmo texto. Então, você vai escrever uma frase afirmativa, escolher qualquer frase do verbo, pode ser Kelly is from Brazil, Paula is a very funny American girl, Kelly and David are single, qualquer uma. E vai transformar em negativa, como? Acrescentando o not. Na letra B, você vai escolher uma outra frase, não precisa ser a mesma da letra A, mas pode ser. E vai transformar em pergunta, como? Se eu tenho aqui Kelly is from Brazil, na pergunta eu vou trocar, vai ter is Kelly from Brazil? Vou retirar do texto uma nacionalidade. O que é nacionalidade, gente? Brasileiro, americano, inglês, japonês. A que você achar aí, você vai copiar do jeito que está lá e coloca aqui na linha. Na letra D, nós temos uma pergunta sobre a palavra very. Ela aparece na primeira e na terceira linha e significa aqui, ó, very funny, muito engraçado. Very talkative, muito falador, muito conversador. Esse muito indica frequência, indica intensidade ou indica modo. Você vai escolher a melhor opção. Na letra E, nós temos aqui um pop quiz. O que é um quiz? São aquelas perguntinhas de marcar. Então, eu tenho aqui 5 frases, cada uma com 2 opções. Escolha a melhor opção para cada frase. Tá certo? Anote tudo isso no caderno, tira uma fotinha e manda para mim no privado. Eu aguardo as respostas de vocês. Tá certo? Uma boa semana e semana que vem nós vamos corrigir essa atividade, ok?